Graça e paz. Eu vou começar com os irmãos, com aqueles que estejam interessados em aprender um pouco mais na palavra, o que eu vou chamar de meditações nas cartas de Pedro. A primeira carta tem 5 capítulos e a segunda carta tem 3 capítulos. Então nós vamos estudar as 2 cartas e capítulo por capítulo com os irmãos nos cultos da noite. É muito importante, irmãos, porque você vai ter uma visão de toda a carta, versículo por versículo. Vai poder participar, vai poder também expressar aquilo que você também compreende do texto que Deus deu para você. Tem até um texto lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Colossenses 4, versículo 16. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses e dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então veja, os irmãos, a importância de lermos a palavra. E é isso que estou propondo fazermos nos cultos da noite, estudarmos as cartas de Pedro, a primeira e a segunda. Hoje nós vamos ficar só com a introdução da carta. Vamos ler então na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Esta carta de Pedro foi provavelmente escrita entre o ano 62 a 69 depois de Cristo. O ano mais presumido é o ano 64 depois de Cristo. Essa carta foi dirigida aos cristãos judeus espalhados por toda a Ásia Menor e também aos cristãos de origem gentílica. 1 Pedro capítulo 2, verso 10, aí fala dos cristãos de origem gentílica. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. As pessoas para quem esta carta foi escrita estavam passando por perseguição, estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo pressão e muita coisa do Império Romano. O momento histórico em que a carta foi escrita era
de perseguição imperial contra a igreja. A primeira geração da igreja passou por muita perseguição, tribulação e sofrimento. Durante os 3 séculos primeiros da história da igreja, ser seguidor de Jesus Cristo era uma coisa ilegal, totalmente ilegal. A pessoa poderia ser presa, morta, muita coisa poderia acontecer com ela. Não era moleza, não. Pedro faz 3 observações a respeito do sofrimento, da tribulação e também da perseguição. Primeira observação de Pedro, ele diz que o sofrimento é algo necessário na vida do cristão, que o sofrimento acompanha os salvos neste mundo. Vamos ver isto depois. Segunda observação, Pedro diz que o sofrimento é por um pouco de tempo, ele é temporário. A terceira observação, Pedro relaciona a fé ao ouro. O ouro é um metal precioso que é purificado com fogo. O ouro experimenta o fogo. Então, Pedro via nisso uma espécie de sofrimento, de tribulação. A nossa fé é assim. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É como Pedro se apresenta. Ele se identifica como alguém enviado por Deus, com uma mensagem da parte de Deus e com autoridade que Deus deu ao apóstolo. Então, apóstolo é aquela pessoa que foi enviada por Deus, tem uma mensagem da parte de Deus, que faz parte da equipe de Deus, por vontade do próprio Deus. É alguém que está credenciada para isso, que tem autoridade que Deus deu. O apóstolo, então, é alguém que está autorizado por Deus a entregar uma mensagem que Deus está dando a ele. E a quem Pedro fala? Primeira carta de Pedro 1, versículo 2. Você lê aí novamente. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A quem Pedro fala? Ele fala aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Ele fala aos escolhidos de acordo com o
conhecimento de Deus Pai. Deus conhece de antemão e conhece tudo. Em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eleitos, não pela nossa obediência, mas eleitos para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, não é a minha obediência que me faz um escolhido, que me faz um eleito, um salvo, um cristão verdadeiro, um cristão nascido de novo, um cristão salvo. É a obediência de Cristo que me torna verdadeiramente um cristão salvo. Romanos 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Você vê que no texto tem aí uma desobediência de um homem, a desobediência de Adão. Nós caímos por essa desobediência de Adão. Quando Adão caiu no pecado, nós caímos com ele. Nós fomos envolvidos no pecado pela desobediência de Adão. O texto também fala da obediência de Cristo, e que nós fomos feitos justos, regenerados, salvos pela obediência de Jesus. Eu sou salvo pela obediência de Cristo. A minha obediência é resultado da obediência de Jesus Cristo, que operou em mim e operou a minha salvação. Não obedeço para ser salvo, mas porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Precisamos compreender bem a diferença. A obediência a Deus vem depois que nós fomos salvos em Cristo, por meio da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele, e a vida dele em nós. Tem mais uma coisa, irmãos. É uma obediência motivada pelo amor. Pelo amor. O homem no pecado não ama a Deus. O ímpio não ama a Deus. O perverso, o ímpio pecador não ama a Deus. Nem sequer gosta de Deus, quanto mais amar a Deus. Gostar e amar são coisas diferentes. O ímpio pode gostar das bênçãos de Deus. Uma moça, filha única e herdeira de uma imensa fortuna, riquíssima. E um rapaz se interessa em casar-se com ela, não por amor, ele não a ama, mas ele está visando
o que a moça tem, a riqueza, a imensa fortuna, a imensa riqueza que a moça herdará. Esse casamento não pode acontecer, porque seria um desastre. É um casamento por interesse. O rapaz, nesse caso, está de golpe para cima da moça. É golpista. O seu interesse é se apoderar do que a moça tem por meios ardilosos e enganosos. Esse rapaz é um escroque. O ser humano não regenerado tem essa tendência em relação a Deus. O máximo que o ímpio consegue é ser um religioso, mas aí ele se torna pior ainda. Vira golpista, interesseiro das coisas de Deus, mas Deus mesmo não quer. Só quer saber do que Deus tem para dar. Só quer saber do que Deus tem para lhe dar. Mas quando se trata da pessoa de Deus, de amar a Deus, da comunhão com Deus, aí não quer saber. Nós fomos eleitos em Cristo Jesus por causa da obediência de Jesus Cristo e o derramar do sangue de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. Vamos voltar lá para a primeira carta de Pedro 1, verso 2. Vamos apanhar agora a parte final do versículo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz. Pedro usou a expressão graça e paz como uma saudação aos irmãos. Mas o que Pedro faz aqui é muito mais do que uma saudação. Por quê? Porque graça e paz são fatores marcantes da nova aliança de Deus em Cristo. A salvação é pela graça, tudo é pela graça. Alguém definiu a graça assim: graça é Deus dando tudo e fazendo tudo a quem nada merece. A essência da graça é Deus dando tudo, fazendo tudo a quem nada merece. O mundo, irmãos, vive debaixo da não graça. O mundo não tem graça. A graça de Deus se manifestou no mundo para a salvação das pessoas, mas o mundo em si não tem graça. É um mundo caído. Lucas capítulo 15, versículos 14 a 16. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade.
Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Prestou atenção? Na parte final do versículo 16, diz assim: ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Isso é não graça. É a desgraça em que o mundo vive. Na casa do Pai tem graça, tem tudo. Por que na casa do Pai tinha tudo? Porque na casa do Pai tem graça. Graça. Tudo que é meu é teu, meu filho. É o Deus da graça, o Deus que não esconde nada, que não retém nada. Mas a graça de Deus só tem mesmo na casa do Pai. Fora da casa do Pai não tem graça. Ninguém lhe dava nada. A graça é própria da casa paterna do Pai Celestial. Graça é um assunto muito desconhecido no mundo, principalmente no meio religioso. A graça é desconhecida, irmãos. Fala-se muito a respeito da graça, mas pouco se conhece da graça de Deus. Quase nada. O descanso na graça é algo raro. A graça é antes de qualquer coisa. Antes da criação, lá estava a graça. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Vejam os irmãos o que o apóstolo Paulo escreveu aqui: que nos salvou. É Deus que nos salva com a sua graça, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho,
A vida que vem pelo Evangelho é a vida de Cristo. Evangelho é Jesus compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição, a sua vida. Antes dos tempos eternos, é onde a graça estava. Antes dos tempos eternos. É demais para a cabeça de qualquer um. A graça é antes da criação e continua depois dela. O último versículo das Escrituras, lá está a graça. Apocalipse 22, verso 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Encerrou com a graça. A graça, irmãos, é antes dos tempos eternos. Quando nada existia, existia a graça. E a graça continua. Ela nunca termina. A graça é infinita, a graça não tem fim. A graça é antes dos tempos eternos e está relacionada com salvação e está relacionada com pecado. A palavra graça, quando você ler a palavra graça, saiba você que está relacionada com a sua salvação e a sua salvação do pecado. Graça é um assunto ligado ao pecado. Se há pecado, tem que haver a graça para a salvação do pecado. O pecado só pode ser vencido pela graça. A água tem poder de apagar o fogo. E a graça tem poder para aniquilar o pecado. Alguns anos atrás, houve um incêndio no Parque do Brasil Central, muita seca, e veio fogo e queimou por vários dias. Alguém isolado disse assim: só as águas de cima, se referindo à chuva, podem apagar este inferno. De fato, quando as chuvas chegaram, os focos de fogo, de incêndio, foram sendo apagados e extintos, um a um, pelas águas da chuva. Foi a salvação. Do mesmo modo, irmãos, para salvar do pecado, o único remédio é a graça de Deus. A graça tem o poder de acabar com o pecado, de acabar com qualquer foco do pecado e acabar totalmente. Romanos capítulo 5, verso 20, e você vai até o versículo 2 do capítulo 6. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais. Onde aumentou o pecado, a graça transbordou. O nosso rio Dourados tem 370 quilômetros de extensão. Não é muito. É estreito. Um bom nadador pode atravessá-lo em alguns minutos. Já o rio Amazonas tem mais de 6.000 quilômetros de extensão. Largura entre 6 a 8 quilômetros. E uma profundidade que varia entre 20 a 200 metros. Em alguns lugares até mais. Se fosse possível desviar o rio Amazonas para dentro do rio Dourados e toda a água do Amazonas viesse para o rio Dourados, o que ia acontecer? O rio Dourados, irmãos, ia desaparecer. Não ia ficar nada do rio Dourados. A graça divina foi despejada na cruz do Calvário, de tal modo, com tamanho poder, que removeu totalmente o nosso pecado. Não ficou nada do pecado. Acabou totalmente com o pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Resposta: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? O pecado não tem mais domínio sobre aquela pessoa que está debaixo da graça, que está debaixo da imensa graça de Deus. Romanos capítulo 6, verso 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Estamos debaixo da graça. Havemos de pecar então? Não. Não. Quem está debaixo da graça? A resposta é esta aqui: de modo nenhum. Debaixo da graça nós estamos. Deus nos colocou debaixo da sua graça. Debaixo da sua graça somos o que, irmãos? Somos mortos em Cristo. Somos ressurretos em Cristo. E Cristo vive em nós. Embaixo da graça, eu estou morto para o pecado em Cristo. Estou também ressuscitado juntamente com Cristo. Tenho a vida de Cristo operando em mim. E o próprio Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. Então a graça está ligada ao pecado.
é antes dos tempos eternos. Mas o pecado não é antes dos tempos eternos. Como entender isso? Não dá para entender. Só dá para crer. E crer pela graça. Porque é a graça que nos leva a crer. Maravilhosa graça. O cientista da área da medicina só pode desenvolver um remédio depois que surgiu a doença. Se não tem a doença, não tem remédio para a doença. Só que com Deus é diferente. Deus providenciou remédio antes da doença. Antes do pecado entrar no mundo, Deus já estava com a solução para o pecado, já estava com o remédio para o pecado. O sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. O sacrifício do Filho, a morte do Filho. Então, irmãos, a graça é maravilhosa e a graça vem antes de qualquer coisa. Deus não é autor do pecado, mas Ele sabia que o homem iria pecar. E Deus estava preparado para o pecado. Ele estava preparado para salvar o homem quando esse homem caísse no pecado. Foi o que aconteceu. A beleza desta graça é que tudo o que Deus tem para nós, Ele já pré-ordenou antes da fundação do mundo, para que nós tivéssemos todos esses benefícios que temos hoje em Cristo. Deus nos escolheu antes de nos criar, para que nós escolhêssemos ficar com Ele. Você só escolheu ficar com Deus, porque Ele escolheu você antes de você ser criado. Deus providenciou a nossa salvação antes que estivéssemos perdidos. Deus, fantástico, maravilhoso. A graça salva e sustenta a pessoa do começo ao fim. É tudo obra da graça. Irmãos, não é possível Deus salvar uma pessoa e depois deixar essa pessoa de lado, deixar essa pessoa no meio do caminho. Nunca, nunca, nunca. Deus garante. Ele salva, mantém salvo e sustenta a pessoa até o fim. A graça de Deus, quando opera em uma pessoa, ela é irresistível. Eu cresci. Quando a graça de Deus opera no coração de uma pessoa, essa pessoa não tem condições de resistir essa operação da graça de Deus em seu favor. A graça é suficiente, é também eficiente. É suficiente porque Cristo fez tudo que diz respeito à nossa salvação. É eficiente porque Deus nos deu tudo o que Ele tinha para nos dar. Não fique pensando que Deus escondeu alguma coisa de você. Não. Nós já recebemos tudo em Cristo. E esse tudo é o próprio Cristo. Tudo que Deus tem para nós, Ele tem em Cristo. Nós não estamos atrás das coisas de Deus. Nós queremos o próprio Deus. Queremos
Cristo. Eu não estou atrás das coisas de Deus, das coisas de Cristo. Ele dá, porque Ele é o Deus da graça. Ele é o Deus da graça, Ele dá mesmo. Mas eu não estou atrás das coisas de Deus, porque eu não estou de golpe para cima de Deus. Eu quero Ele mesmo, eu quero a pessoa de Deus, eu quero a comunhão com Ele, a bendita pessoa dEle. Eu quero conhecê-lo, eu quero abraçá-lo, beijá-lo, eu quero comunhão com Ele, intimidade com Ele. Eu quero Ele, eu quero Ele. Guarde bem o que eu vou dizer aqui para vocês. Não existem super-heróis na igreja de Cristo. Super crente não, de jeito nenhum. Existem na igreja de Cristo os sem condições. Deus derrama a sua graça nesses sem condições, e ela opera com tamanho poder. Ela opera neles. É graça sobre graça, é graça e mais graça. E Pedro falou da paz. Graça e paz. A graça vem primeiro, a graça vem antes. Por trás da paz está a graça. E a paz que Pedro está dizendo é Cristo mesmo. Efésios capítulo 2, verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus Cristo. Ele é a minha paz e nada mais além dele. A verdadeira paz resulta da nossa morte com Cristo e da sua presença viva no nosso interior. Então, crendo na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, você terá o Filho de Deus revelado e vivendo no seu interior. Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém?